Você já parou para se perguntar: eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu sou disciplinada espiritualmente falando, mas por que algumas áreas da minha vida, né, não estão funcionando como deveria? Gente, foi exatamente essa pergunta que eu me fiz, né, quando eu comecei a olhar para a minha vida financeira, né? E porque eu conhecia a palavra, conhecia os princípios bíblicos, mas não estava rompendo nessa área, né? Então eu comecei a perceber que conhecer é diferente de praticar, né? Nem sempre você está conhecendo, você está praticando, né? E aí foi quando eu comecei a estudar, a pesquisar sobre a área financeira e cheguei à questão dos princípios e valores, né, na Bíblia. E aí foi daí, gente, desse processo, né, de estudar e de ir atrás, de saber por que eu estava passando por tudo isso, que eu estou passando, né, que é um vale financeiro que eu falo pro meu esposo, que a gente está passando juntos, que a gente somos casados. E aí foi daqui, dessa situação, né, que nasceu o devocional, né, de 21 dias de sabedoria financeira, né. E hoje, depois, né, de ter finalizado o devocional que eu já escrevi, e gravar os vídeos para vocês, aqui tem todos os episódios, para quem não assistiu, tá aqui no canal, né? Então, assim, eu queria muito contar para vocês como é que tá sendo esse processo de colocar em prática esses princípios, né? O que eu estou tentando colocar em prática e como Deus tem trabalhado na minha vida, né? E mostrado que o caminho que eu estava não era o certo, né? Eu achava que era o certo, mas não era, né? Então, assim, a minha conclusão, gente, é que não basta a gente conhecer princípios. A gente precisa colocar em prática, porque o que mais doeu pra mim nessa jornada é ver que eu não tava praticando, sabe? Então, e aplicar, gente, fácil é falar aqui pra vocês. Difícil é você colocar em prática, né? É difícil, é fácil eu vir aqui falar pra você, você precisa fazer planejamento, precisa ter disciplina, você precisa ser generoso, precisa se contentar com o que você tem, ser um bom mordomo, uma boa mordoma, né? Mas não viver isso, né? Então, assim, não viver, principalmente quando não tem ninguém te olhando, né? Então, assim, é fácil falar, né? Difícil é viver, né? Então, viver de aparência é muito fácil, mas viver na prática, viver de verdade é muito difícil, né? E eu tô, assim, meditando bastante, gente, sobre a questão do que o que significa ser cristão, né, de verdade, viver a verdade, assim, refletir Jesus Cristo por meio das nossas escolhas, nossas atitudes, né, e inclusive nas nossas escolhas financeiras, na nossa vida financeira, porque eu vejo que tem muitas vezes, né, e eu tava já a ponto de sujar o meu nome, né? Se eu não tivesse parado para meditar, para refletir, porque suja o nome da pessoa e suja o nome de Deus, né? Se você não botar um freio, né? Então, e eu cheguei à conclusão que Jesus, ele não nos prometeu, né? Ele fala lá na palavra dele que ele nos alertou que a gente teria uma vida que seria de lutas, tribulações, mas pra gente ter bom ânimo, né, que se ele venceu, a gente também venceria, né, e a palavra dele é que em todo tempo ele estaria conosco, ele não nos abandonaria, né, então, hoje eu queria muito compartilhar com vocês, né, como foi esses 21 dias, né, esse processo que não tá sendo fácil, né, eu tenho errado, né, eu percebo assim, nossa, meu Deus do céu, eu falei isso aqui, né, tô fazendo isso aqui, então assim, fácil falar, difícil é viver na prática, igual eu falei pra vocês, mas antes de mais nada, né, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu nome é Andréa Bessa, eu sou formada em Teologia, História das Religiões, Administração, Recursos Humanos, mas aqui nesse canal, gente, a gente estuda a Palavra de Deus, né, a gente tenta entender o que Deus fala conosco, né, de uma forma profunda, de uma forma prática, sabe? Porque eu vivi muitos anos da minha vida sem praticar, só apenas conhecendo, né? E eu te convido, né? E se esse tipo de conteúdo abençoa a sua vida, já deixa o like, se inscreva no canal, né? Pra que você não vá perder os próximos conteúdos que vem por aí, né? E venha comigo, né? Viver essa jornada. Mas antes da gente começar, né, eu montei uns slides pra gente não se perder, né, nos 21, que são muitos princípios, eu quero contar pra vocês como Deus me conduziu. Eu queria que você me respondesse, se você também tá vivendo, assim, na sua área financeira, né,
de você ler a Bíblia, vai para a igreja, mas só conhece ali na teoria, não pratica, né? Me responda aqui nos comentários como está sendo a sua jornada de prática da palavra, principalmente na área financeira, que é a que nós estamos falando. Eu acredito que o seu comentário ele pode ajudar outras pessoas também que pode ler, né? E vamos para mais um conteúdo, né? Mais um vídeo, né? Falando dessa jornada, dessa experiência aqui na prática, né? E agora, né, eu apresento para vocês a capa do meu devocional, né, de sabedoria financeira, que são 21 princípios para transformar suas finanças, né, que foram escritos nesses dias que eu estava gravando os vídeos, né, algo que também Deus já estava colocando no meu coração, né, e essa frase que eu coloquei aqui, ó, administre com sabedoria o que Deus colocou em suas mãos, honre-o com seus recursos e viva com propósito, né, contentamento, generosidade. Gente, antes da gente começar a aula, eu queria falar assim para vocês, né, o cuidado que a gente ter quando a gente começa a falar sobre as promessas, principalmente na área financeira, que a gente está falando sobre isso, de não criar uma fórmula, né? Que se eu obedeço, Deus, né, precisa, é obrigado a me dar determinado resultado financeiro, né? Só que o que eu vejo que muitas bênçãos, né, e resultados que Deus ele deseja produzir na nossa vida estão ligados à nossa disposição de estar disponível em obedecer os seus princípios, né? Não porque a gente está tentando comprar as bênçãos de Deus com a nossa obediência, mas porque quando a gente obedece, a gente se coloca assim nesse caminho, nessa disposição de obediência, a gente entra ali no caminho de sabedoria, né? Ser guiado pelo Espírito Santo, né? Então, e Deus fala com cada pessoa dentro do seu ser, né? E aí você tem a oportunidade de seguir a vontade dele para sua vida, né? Então eu vejo que a gente tem que tomar esse cuidado, né? De não ficar criando fórmulas. Porque se você fazer isso, você vai ser bem sucedido, né? Então, assim, você tem que obedecer, crendo que o tempo de Deus, ele não é um tempo nosso, mas a vontade dele ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e acontece no tempo determinado, né? Então, você, muitas das vezes, você só passa para o próximo nível à medida que você mostra que você é capaz de administrar e de cuidar daquilo que você já tem, daquilo que ele já colocou em suas mãos. E o primeiro princípio, né, foi elabore um planejamento financeiro, né, que é o dia 1, né? Então a gente leu lá em Lucas 14, 28, 30, aqui eu só coloquei um pedacinho porque não ia caber no slide, mas você pode estar pegando a sua Bíblia ou também pode estar assistindo o devocional completo, né, que a gente fez no episódio 1, né? O devocional 1 e 2 vai estar no episódio 1, o 3 e o 4 vai estar no episódio 2, né? Porque no início eu acho que eu falei para vocês que eu não ia fazer os 21 dias de vídeos, né? Gravar todos os dias pelo momento que eu tava passando, né? O Caleb de férias comigo, meu bebê, meu menininho, né, pequenininho, eu também tô gestante, para quem não sabe, olha aqui, 36 semanas e hoje faz 4 dias, quase 37, né, gente? Então eu não tá assim, na minha capacidade, eu achava que eu não conseguiria, né? Mas você vê, né, que Deus nos fortalece, nos guia, né? Teve muitos obstáculos, mas vencemos. É maior aquele que está conosco, né? Então, a primeira passagem bíblica que eu coloquei foi a questão de Lucas 14, né? Do 28 ao 30, e eu convido você a ler na sua Bíblia, né? Aqui eu coloquei aqui, ó. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? E aqui eu falo para vocês, gente, para a gente, né, ter aquela elaboração do planejamento financeiro, né? Porque antes de você construir, né, de você sonhar, você precisa analisar. Até coloquei aqui, antes de construir, calcule, né? Ver se você tem essa condição. Antes de fazer uma dívida, principalmente, gente, assim, não é que a Bíblia proíbe dívidas, mas deixa bem claro que o caminho vai ser perigoso de você cair, né? Então, você precisa calcular, ver se está dentro do seu orçamento. Os especialistas, né, de finanças fala que o certo seria comprometer apenas 30% do seu salário, né, com alguma dívida, não poderia passar desse porcentagem, mas aí você tem que analisar a sua realidade, se você consegue fazer uma renda extra, né?
Mas sobre esse primeiro princípio, né, falando da minha experiência, gente, eu comecei bonitinho, sabe? Lá na minha planilha, organizando. E depois, quando foi terminando nos últimos dias, eu já comecei a ver que alguns dias eu já estava com dificuldade de colocar em prática, né? Aí eu até determinei, né, uma vez na semana, né, fechar, né, todo dia anotar na agenda de papel e no domingo fechar, né, a semana, ou seja, vamos ter todo dia que anotar, se esquecer num dia, no outro dia tem que fazer, todo domingo, né, fechar a semana e uma vez no mês fechar o mês, né, que eu coloquei 28 de cada mês, porque é uma data que eu já paro para olhar o fechamento da água, da energia aqui da chácara, né, porque a gente mora em mais pessoas aqui, meus irmãos também moram aqui na chácara, então, cada um na sua casa, claro, e aí eu preciso fazer a divisão do valor, né? Então, já é um dia para mim que já é melhor, né? Mas, dia primeiro provavelmente, a gente vai, dia primeiro ou dia 2, a gente vai ter um fechamento dos outros 2 dias, né? Do mês. Isso aí foi para mim, assim, na minha realidade, né? Mas eu percebi o tanto que é difícil, gente. Tanto que é difícil. Nossa Deus, não é fácil, mas com Deus a gente consegue, né? Um passo de cada vez. E o dia 2, gente, que foi o princípio 2, né? Conheça a sua realidade financeira, né? A base bíblica foi Provérbios 27, 23 e 24, né? E aqui fala assim: esforce-se para conhecer bem como as suas ovelhas estão, dê cuidado, né? Dê atenção aos seus rebanhos. Então, eu, né, levantei o diagnóstico, né, da minha vida, da minha realidade financeira, e eu acho que até, não sei se você já assistiu o episódio, né, que eu falo que eu, né, achei um dinheiro que eu tinha investido, não era muita coisa assim, mas pensa, né, era um dinheiro meu, né? Mas é por isso que a gente precisa dar valor ao pouco, né, gente? Mas tava assim, fora do meu radar, nem tava lembrando, né, desse investimento que eu tinha feito no Tesouro, né? Porque eu tinha falado aqui para vocês, até coloquei, consulte o saldo de todas as suas contas bancárias, né, para você verificar seus investimentos, as suas aplicações, as suas entradas, as suas saídas, né, você listar tudo que você tem, né, e para você ter uma noção de tudo que você tem, ou seja, levantar um diagnóstico da sua área financeira, da sua real situação, né, financeira, e aqui até coloquei aqui como princípio, você não pode administrar aquilo que você não conhece. Então, se eu não conheço, igual esse investimento não estava no meu radar, então eu não estava, né, contando com esse dinheiro, nem sabia que ele existia. Ele estava rendendo, graças a Deus, porque estava no Tesouro Direto, né, mas assim, é algo que não estava, né, pela corretora Inter, mas não, assim, não estava ali, não estava contando com esse dinheiro, né, nem lembrava dele. Então, por isso a importância da gente fazer esse levantamento, né, através da primeira, do planejamento, de elaborar a planilha de planejamento, mas é igual eu falo para vocês, se você não, né, André, eu não consigo fazer na planilha, pode fazer no papel também, gente, no caderno, né, às vezes, eu prefiro até no caderno mesmo, que é mais rápido, você vai lá, já anota, já faz, mas é aquela coisa, constância, disciplina, né, em fazer. E o terceiro princípio foi o perigo da pressa para enriquecer, né, baseado em Provérbios 28, 20, fala que o homem fiel será acumulado de bênção, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo, né? Daí coloquei aqui abaixo, não troque processos por atalho, né? Principalmente, gente, hoje eu vejo essa questão da aposta nas bets, né? Assim, o cuidado que a gente tem, eu não quero expor uma pessoa próxima de mim, né? Um familiar, mas que joga, né? E eu vejo que é um caminho sem volta, né? Então, e assim, até ganha o dinheiro, sabe, gente? Ganha ali o dinheiro, mas é um dinheiro que não rende, né? Não faz nada, parece que é um dinheiro maldito, sabe? E outra coisa também às vezes, você querer. Eu já tive uma amiga minha que ela, né, pegou o acerto dela e ela falou assim pra mim: ai, você acha que eu invisto? E aí saiu procurando qualquer pessoa para ajudar ela e a pessoa ela acabou caindo em golpe, né? A pessoa pegou o dinheiro, né, dela. Então, assim, por isso que é a importância da gente mesmo estudar, né, de a gente passar pelo processo de aprendizado, né, de viver na prática. E, assim, é bom você aprender, né, no pouco, para você depois ter o muito e você já saber onde colocar, onde não colocar, né? Então, esse cuidado, gente, é muito importante a gente praticar.
né? Não ter essa pressa de enriquecer e colocar também os olhos apenas no dinheiro e esquecer das outras áreas da sua vida, né? E ter o desequilíbrio, né? Aí quando o dinheiro passa a ser seu senhor, né? Quarto princípio, trabalhe com diligência, né? E a leitura bíblica foi Provérbios 14 e 23, né? Eu coloquei também Provérbios 12 e 24, e só que aqui no slide não ia caber tudo, mas eu aconselho você a ler, né? Na sua Bíblia, né? E aqui o que eu coloquei foi o primeiro, que fala assim, ó, em todo trabalho eu aproveito, meras palavras, porém levam à penúria, né? Então, falar menos e praticar mais, né? Trabalhar mais. Foi até então aqui que Deus tocou muito no meu coração de mim gravar os vídeos todos os dias, né? E eu meio que dei uma resistida, né? Que a gente às vezes quer resistir, né? Mas quando é Deus falando com a gente, né? No nosso interior, a gente sabe que é da vontade dele, que se ele falou, a gente consegue. E aí, pra vocês verem, né? Conseguimos, chegamos, né? Ao final dos 21 dias dos princípios, né? Dos devocionais. E vencemos, porque ele estaria conosco, né? Quando é ele, ali cumpre a promessa, né? Então eu vi que eu tava querendo. Não que eu não tava, né, trabalhando, né, gente? Mas assim, tem que ter uma grande diferença entre você estar ocupado e entre você estar produtivo, né? Para o seu trabalho fazer a diferença, né? Então eu estava muito ocupada com afazeres da casa, com vasilhas, mas pouco meditando, refletindo e colocando em prática, principalmente a palavra de Deus, né? E aqui no dia 5 a gente falou sobre o esforço inteligente, né? Administrar bem o seu tempo, né? Eu coloquei várias passagens aqui, eu coloquei Efésios 5, do 14 ao 17, que é o que eu vou ler aqui para vocês. Coloquei Eclesiastes 3:1 também, que fala sobre a questão de que há tempo para todas as coisas. O Salmo 90:12, que fala sobre a gente aprender a contar os nossos dias, né? E aqui eu coloquei assim, ó, por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas com sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Então fala pra gente aproveitar o nosso tempo, aproveitar a oportunidade de estar vivo aqui, né? E aqui no princípio eu coloquei que não basta você trabalhar mais, né? Você precisa administrar bem o seu tempo. Então não quer dizer que você vai ter que ficar ocupado o tempo todo, mas que você precisa saber usar esse tempo, né? E aí eu convido você a ler na sua Bíblia Eclesiastes 3:1, que vai falar do tempo, né? O Salmos 90:12 também, é muito interessante tirar para anotar. Tá tudo as minhas coisinhas tá tudo anotado ali na minha agendinha, né? Porque para você obedecer, né, igual nós falou, você precisa conhecer. E esse aqui era uma das coisas que eu tava falhando. Tava muito ocupada, né? Assim, o tempo todo fazendo alguma coisa, mas não sendo produtiva, não usando ali meu esforço inteligente, né? Eu até tinha dado uma tosse, gente, nossa, assim, do nada, né? E não parava. Aí conversando com a minha ginecologista, né? A doutora que vai fazer, que tá cuidando da minha gestação do Noah, né? Que eu tô fazendo pré-natal com ela falando sobre. Eu tava gravando os vídeos à tarde, né? E aí depois, quando eu comecei a gravar cedo, antes do Caleb acordar, a tosse foi embora. Você vê, né? Como é que é a coisa? Eu comecei a fazer o esforço inteligente. Esse aqui eu comecei a praticar. No sexto dia, a gente falou sobre evite dívidas desnecessárias, né? Eu coloquei Provérbios 22:7, né? Que fala assim: ó, o rico domina sobre o pobre e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Né? Então, assim, ó, coloquei que eu não transforme os seus desejos de hoje em dívidas para o seu amanhã, principalmente as dívidas, gente, que você não vai conseguir pagar, que você, eu acho assim, se você fazer uma dívida e você saber, não, vai entrar tal dinheiro, eu tô trabalhando, eu vou conseguir pagar, tá dentro do meu orçamento, porque a Bíblia, ela não proíbe dívidas, né? Igual eu falei lá no episódio sobre as dívidas, não proíbe dívidas, né? O que você precisa ter cautela é que é um caminho perigoso de você, né, se tornar escravo da pessoa que te emprestou e ficar com a consciência pesada, porque eu acho que a pior coisa é você dormir na sua cabeça, dormir, colocar a cabeça no travesseiro e pensar, como é que eu vou pagar aquilo? Eu não tenho dinheiro para pagar isso, né? Claro que Deus pode prover, gente? Pode. Deus pode prover, né? Deus faz muito mais. Mas você não pode jogar a responsabilidade de uma coisa que você fez, né, para Deus. Você precisa arcar com ser uma pessoa responsável, né? Ter autorresponsabilidade pelo que você está praticando. Não adianta você querer plantar
jurubeba e querer colher uma coisa doce, uma laranja, uma jabuticaba, entendeu? Você precisa se controlar, né? Eu tava uma beira disso aqui, né? Ainda tô, né? Porque ainda não entrei dinheiro para mim, assim, da forma que eu queria, como eu. Mas assim, esse autocontrole, né, da temperança entrou, sabe? Eu vejo que tá bem mais forte agora depois que eu comecei a estudar e, tipo assim, colocar na minha mente. André, esse aqui é um desejo, isso aqui vamos esperar, né? Ainda mais agora que vai nascer bebê, você fica querendo comprar várias coisas, porque o tempo todo o mundo fica nos incentivando a gastar, 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 gastar. Às vezes nem vai usar aquilo lá, né? Igual eu queria outra conta, nem tinha espaço para colocar, mas queria, né? Sempre que eu já tinha conta, meu esposo consertou para mim, né? Então, assim, tem coisas que a gente já tem, né? A gente precisa apenas dar uns reparos e vai levando até você passar essa fase, né? E ver, né, se realmente aquilo lá é uma necessidade ou se é um desejo fútil que assim que você tiver aquela coisa, você nem vai ligar para ela mais. O sétimo princípio foi não seja fiador, né? Eu coloquei aqui para você não assumir uma dívida que não é sua, né? A leitura bíblica, né, tá lá em Provérbios 11:15, que fala assim, ó, quem serve de fiador a um desconhecido certamente sofrerá, mas quem se nega a comprometer-se estará seguro. Então eu acho assim, se você, aquela pessoa que chegou em você, você tem ali o dinheiro para cobrir aquela dívida e dá para aquela pessoa, né, se caso ela não pagar, né? Perfeito, a resposta é sim. Mas se caso você não tenha o dinheiro e você vai se comprometer e vai sujar seu nome, a resposta é não, né? Por mais que a pessoa seja sua amiga, seja uma pessoa, um familiar, uma pessoa próxima, a resposta tem que ser não, gente. Eu sinto muito, mas eu não tenho isso aqui caso você não pague. Então, eu não posso me comprometer com isso. Né? É duro, gente. Não é fácil, mas esse é o caminho certo. Esse aqui é o que a Bíblia nos aconselha a fazer. O oitavo princípio foi poupar é um ato de sabedoria, né? E aqui eu coloquei Gênesis 41:34, né? Saiu ali um pouco ali de Provérbios, Eclesiastes, e vim ali para o início da Bíblia, né? Onde a gente aprende um princípio muito valioso, né? Inclusive tem leituras complementares que são muitas, né? Você pode estar vendo no devocional, né? Ou no episódio que eu gravei. Porque eu até coloquei aqui, o faraó também deve nomear supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. E aqui a gente está falando de José, né? Um homem que foi muito sábio, ele era o governador, né? E ele teve, o faraó teve um sonho e ele aconselhou o faraó, né? Sobre o sonho, que esse faraó ele tinha sonhado com vacas gordas, né? E magras, e espigas cheias e espigas vazias. O que sonho significava? Queria passar, né, por um período ali de, acho que era 7 anos de farturas e depois seriam 7 anos de escassez. E nesse período de fartura, o que José aconselha Faraó fazer? Você tira 20%, né, que é a lei da quinta parte, que é 20% de tudo que entra no país e guarde por dias que for, né, os dias difíceis. E foi isso que eles fizeram, e a nação do Egito se tornou a nação mais rica, né, de toda aquela época. E a gente vê que eu mesmo, né, tava muito quebrando isso aqui, né, não porque não tô conseguindo colocar 20%, mas a gente pode fazer no pouco, né, ser fiel no pouco, né, e foi isso que eu comecei a fazer. Meu esposo às vezes fica assim, né, quando eu começo, amorzinho, esse mês a gente pode colocar 100? Não. Pode colocar 50? Não. Então vamos colocar 10. E tá sendo assim, sabe? Vamos colocar 10 na caixinha. Fiz as caixinhas lá no Nubank. Né? E estamos poupando, aprendendo no pouco, né? Então estamos criando esse hábito de poupar todo mês, né? Lá no meu fechamento mensal, né? Então eu coloquei aqui, ó, não consuma tudo que você recebe. Prepare-se, né, hoje para as necessidades do dia de amanhã, né? Você não sabe o que vai acontecer. E aqui no dia 9 a gente falou de novo de planejamento, mas agora planejamento futuro se constrói hoje, né? Sobre você se preparar para os dias, né? Eu até coloquei aqui Provérbios 6, do 6 ao 9, que fala assim: Vá a formiga, ó preguiçoso, observa os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas previsões no verão e na época da colheita. Ajunta o seu alimento, até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Então, assim, quem se prepara hoje, né, não fica refém das urgências do amanhã.
Então, é se planejar. Se você tem sonhos, algumas metas para alcançar, o momento é agora de você fazer esse planejamento. Até falei do método SMART, que é uma ferramenta muito utilizada na administração, né, para fazer planejamento e organização de metas, para você mensurar aquilo que você quer. Ah, eu quero ter uma reserva de emergência, né? Que eu falei muito sobre a questão da gente ter uma reserva de estratégica ou para as oportunidades que vai surgir na vida, ou até mesmo para alguma necessidade, né? Um carro que estraga, uma porta que quebra, qualquer coisa que vai surgir que você precisar pagar, você tem aquele dinheiro ali para você, né, te socorrer, né? Não que a nossa segurança, né, gente, eu gosto sempre de falar, tá no dinheiro, mas a gente precisa do dinheiro para viver nessa terra, né? A gente não pode ficar cego pelo dinheiro, na ganância, né? Colocar o nosso amor ao dinheiro e tornar o dinheiro o nosso senhor. Mas a gente precisa dele, a gente não pode ser hipócrita de falar assim, ah, eu não preciso de dinheiro aqui nessa terra. Você precisa para comprar, para cuidar da sua família, né, para realizar algum sonho seu, é por meio do dinheiro, pagar um imposto, ser honesto com as suas coisas, honrar a Deus aqui por meio de suas atitudes. Então, é muito bom você fazer esse planejamento, né? Ah, eu tenho vontade de viajar, então quanto eu posso juntar para mim conseguir fazer essa viagem? Ou, né, quero ter uma reserva de emergência de 30 mil, quanto eu preciso guardar, né? Agora eu não consigo guardar muito, mas quanto que eu consigo guardar por mês? Em quantos meses eu vou chegar nesse valor? Se eu fazer todo mês, né, essa quantia que eu vou guardar. E no princípio 10, né, busque conselhos sábios, né? Tá lá em Provérbios 13:20 que fala assim, ó: aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal, né? Então, quem ouve conselhos sábios acaba tomando decisões melhores, né? Eu até coloquei para mim que é uma das coisas que eu preciso praticar, né? Apesar que eu já tô seguindo, né, as pessoas assim que são referências para mim na área que eu quero, que é a área de empreendedorismo, né? Mas eu, assim, preciso ter alguém, assim, fisicamente, né, presencialmente. Mas hoje a gente tem muita oportunidade também de seguir, né, online, né, em vez de ficar seguindo quem fica dançando e fazendo aquelas coisinhas que não vai agregar em nada na sua vida, você seguir uma pessoa, né, que sabe falar em finanças, né, que fala de negócios à luz da Bíblia, né, então, assim, a gente pode ter esses conselhos, né, por meio do digital hoje, né? Então a gente não pode perder essas oportunidades. E aqui a gente falou sobre o princípio da multiplicação, né? Tá lá em Mateus 25, que é a parábola dos talentos, né? Aquele servo que vai, deixa seus 3 servos, né? Quando ele viaja, e aí quando ele retorna, né? O servo dele só 2 foram fiéis, né? O que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos. Um pega o talento e enterra por medo do seu senhor, né? E ele é lançado, né? Tipo como se fosse no inferno, né? No fogo. E é tomado aquele pouco que ele tem, né? Que ele não foi fiel no pouco, mas o que foi bom, né? Até coloquei aqui, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem e participe de alegria do seu senhor. Então, o que produziu mais, que tinha 5 talentos e multiplicou mais 5, ele recebeu o talento daquele que desobedeceu, né? Então, assim, para a gente ser fiel no pouco, né? A gente multiplicar com sabedoria o que Deus colocou em nossas mãos. Aqui eu coloquei muito assim, voltada a parábola do talento, voltada para a multiplicação, né? A importância da gente multiplicar. Né, até falei muito no episódio que a gente gravou sobre esse princípio, sobre a gente questão de aprender sobre investimento, né? Aprender a investir no pouco, né? Às vezes, não vou nem ter esse trabalho, porque é tão pouco. Mas, gente, de 10 em 10, de grão em grão, a galinha enche o papo. Às vezes você pensa, é só R$ 10. Junta R$ 10 o ano todo, vai dar 120. Junta R$ 100 todo mês, pra você ver. No final do ano você tem 1.200. Se você juntar 200, entendeu? Você vai só aumentando. É pouco ao seu ver agora, mas lá na frente um pouco se torna muito. No princípio 12, que eu coloquei, diversifique seus investimentos, né? Coloquei Eclesiastes 11, do 1 ao 2, que fala assim, ó, empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então, assim, coloquei aqui como princípio para você não colocar todos os seus recursos em um só lugar, né? Para você diversificar com sabedoria, né? Uma coisa que eu tô tentando, mesmo com um pouquinho eu tô tentando, eu percebi que eu tô muito focada lá no Nubank, mas eu sei que você é garantido até 250 mil reais, né?
Então, assim, você é garantido pelo FGC, né, que é Fundo Garantidor de Crédito. Então, a partir do momento que você chega a 250 mil em cada corretora ou em banco, você precisa já colocar em outro banco. Então, assim, meio que ainda tá seguro, né? Tá seguro, né? Assim entre aspas, né? Porque a segurança nossa vem do Senhor, mas de acordo com os estudos financeiros, né? Não tá no saldo, tá lá nas caixinhas, tá seguro, né? Até chegar a esse valor. A partir do momento que chegar um valor maior, aí eu preciso ir para outras corretoras, né? Mas eu já tenho conta já no Inter, inclusive eu tenho investimento no Moldau, né, pelo Tesouro Direto, mesmo que é pouquinho, mas tem. Então, assim, a importância de a gente fazer quando a gente tem pouco, né? E aí, esses dias eu tive a experiência que eu tava com o dinheiro. Eu aqui na chácara, eu que cuido do dinheiro da água, né? A energia é separada, mas a água ainda é junto. E aí eu tinha juntado, né? E na hora de eu. Aí a gente chegou no dia do pagamento. Aí eu teve que tirar da caixinha, que eu tinha feito uma caixinha, né, só para isso. E aí eu aprendi na prática, né, quanto é que rendia, né, assim, por mês, né. Eu falei, nossa, não, mostra aqui para mim que tá rendendo, mas na hora de sacar, né, não deixa eu sacar o tanto que fala que rendeu. Só renderia, né, ao final dos 12 meses. Agora eu saco ali a porcentagem. Ah, foi quantos meses? Foi 2? Foi 3 meses? Então eu vou receber a porcentagem desses 3 meses. Por isso que é importante você aprender no pouco. Porque quando você tiver muito, fala, nossa, eu preciso tirar esse dinheiro, né? Mas aí vai vencer só daqui a um mês, né? Vai fazer um ano daqui a um mês. Então eu tenho que esperar. Será que dá para mim esperar um mês, né? Então, assim, você entendeu a lógica de você aprendendo um pouco? No dia 13 a gente falou sobre controle seus gastos, né? Eu coloquei Provérbios 21:20 que fala assim, ó, na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode, né? Então, para você controlar, ver onde você pode economizar, onde você está desperdiçando, né? Eu percebi aqui, eu tô aqui na minha sala, né? Eu tô até olhando para ali, para minha geladeira, né? Que às vezes a gente desperdiça um tomate, a gente desperdiça cenoura, né? É dinheiro, gente. É dinheiro, né? Às vezes, assim, eu falando assim, eu falo, nossa, meu Deus, ela olha pra isso. Olho sim, agora eu olho, gente. Agora eu olho pra R$ 1, pra falar a verdade. Né? Eu acho que essa questão de estar passando por esse vale financeiro foi justamente para mim dar valor também nas coisas que eu tinha que antes eu não dava, sabe? Porque sempre quando eu queria comprar alguma coisa, ou eu tinha um dinheiro, né, mesmo que era pouco, quando desde 2022 que eu estou empreendendo, tá entrando no dinheiro, né? Com as minhas canecas, com as minhas agendas, devocionais. Mas a partir do momento que eu fechei, não consegui mais produzir, então cessou ali o mesmo pouco, né? Então eu comecei a dar valor, né? Ao pouco, né? Que eu não dava. Né? Ah, eu quero comprar isso. Ah, vai entrar tal dinheiro, né? Tá, eu já fiz um serviço, vai entrar, então assim, eu posso fazer o parcelamento, né? Quando eu tinha um dinheiro fixo mesmo, quando eu trabalhava CLT, eu né, podia parcelar em 10 vezes, hoje eu já não parcelo, né? Eu falo, não posso fazer isso, né? Querer eu quero, esse é o meu desejo, né? Mas não posso, querer não é poder, né? Então, assim, eu até coloquei aqui como princípio, não gaste tudo que você recebe, né? Aprenda a administrar antes de você consumir. E no dia 14, Deus falou muito comigo de novo sobre o perigo do ganho fácil. A gente já tinha até falado sobre isso, né? Mas sobre a questão, eu estava estudando sobre Gênesis, naquela parte lá que Abraão ele recusa, né? A proposta do rei de Sodoma, quando o rei de Sodoma eles vencem lá os reis, e os 5 reis contra os 4, né? Que ele foi resgatar Ló e o rei de Sodoma, né? Que a gente sabe o que vai acontecer com Sodoma mais lá pra frente, Sodoma e Gomorra, mas foi o rei de Sodoma em si que fala lá na Bíblia. Vem, né, propor meio que uma aliança, né? Eu fico com as pessoas, você fica com os bens, né? E Abraão fala: não, pode pegar tudo para você que eu não quero participar disso aqui, né? Para que lá na frente você não venha falar que eu enriqueci às suas custas. E também teria um vínculo ali, né? A gente sabe que o rei de Sodoma também tá por se ele fizesse esse acordo com ele, né? Ficasse com os bens, ele queria, né, favores lá no futuro. Então eu coloquei Provérbios 13:11 como referência, que fala assim: os bens que facilmente se ganha, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. E aí, igual eu falei para vocês, eu tenho uma pessoa muito próxima minha, um familiar, que eu não quero expor o nome dele, mas que ele, né, joga nas bets, ele ganha, né, perde, mas eu vejo que o dinheiro que é ganho rápido, ele vai embora muito rápido, sabe? A gente está em oração por libertação dessa pessoa, né?
Mas é uma coisa assim que depende muito da outra pessoa dizer não, né? Você não pode impor as coisas na vida da outra pessoa, tem que respeitar e às vezes essa pessoa só, desculpa, vai aprender, né, vivendo na pele mesmo, né? Mas a gente tá em oração, né? E eu vejo também nas Mega Sena, né, o pessoal que ganha assim em jogos de loteria, né? Eles ganham em média, né? Fala que 70% deles ficam pobres de novo, né? Porque é um ganho fácil, não tem um alicerce, né? A casa não foi construída na rocha. Então, assim, ó, não busque atalho para enriquecer, né? Valorize o trabalho e os processos, né? Que não são fáceis, mas precisam ser vividos. E no princípio 15 a gente falou sobre cuidado com amor ao dinheiro. Tá lá em 1 Timóteo 6, do 9 ao 10, né, que fala que, ó, no entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente vê que eu tinha essa crença limitante, né? Em relação a não querer o dinheiro, a não olhar para o dinheiro, porque se eu olhar demais para o dinheiro, eu tô tendo amor ao dinheiro, né? E eu vejo hoje que não é só pessoas ricas, né, bem-sucedidas que têm amor ao dinheiro, né? Muitas têm muito dinheiro e não têm amor ao dinheiro, né? Porque se ela perder tudo hoje, ela fala: "Não, amanhã eu construo de novo", que tá na minha mente. E tem pessoas que é pobre, não tem nada, mas tem o amor ao dinheiro, é apegada ao dinheiro, né? Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado que não é o dinheiro em si que é a raiz de todos os males, mas o amor a ele, né? Ser ganancioso, né? Aqui você tem que fazer uma diferenciação entre ambição e ganância. A ambição é você querer evoluir, você querer crescer, né? Ter coisas boas, dar coisas boas para sua família, ajudar as pessoas que estão ao seu redor, usar o dinheiro com um propósito, né, maior. E não ali usar o dinheiro, não tô nem aí, desde que eu ganhe dinheiro, se dane meu casamento, se dane meus filhos, né? Só quero trabalhar, ganhar, 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 não consegue usufruir. Isso é ser ganancioso, né? Uma pessoa que tá ali com o olho somente no dinheiro, não importa o que aconteça, desde que a pessoa tenha o dinheiro. O fim dessa pessoa geralmente é sozinho, né? Porque ela vai destruindo todos os relacionamentos, né? Porque o foco, ela vai subindo nas pessoas, fazendo os outros de escada na empresa, né? Então o fim dela é esse, né? Infelizmente. Então use o dinheiro como ferramenta, né? Mas nunca permita que ele torne o seu senhor. E aqui a gente falou honrar a Deus com seus recursos, né? 1 Timóteo 6, do 9 ao 10, que fala assim, ó: honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus lagares transbordarão de vinho. Então, para a gente honrar o Senhor com as nossas, com aquilo que a gente ganha, né? E aqui eu até lembrei daquela passagem lá de Gênesis que Abraão, ele tem até, inclusive aqui no canal, que... Gente, meu celular tocando bem na hora. Esqueci de colocar no modo avião aqui para ninguém ligar, né, na hora que eu estiver gravando, mas Abraão ele dá, né, o dízimo antes de ter a lei, né, de Moisés ter criado a lei lá mais para frente, ele dá o dízimo de tudo que ele recebe, né, ao Melquisedeque, né? Então assim, já era um princípio que existia, né? Então assim, e Abraão ele andava com Deus, né? Foi o pai da fé, né? Então, assim, ele nos deixa esse exemplo, né, da gente honrar a Deus. Igual eu falei para vocês, eu acredito muito na questão do dízimo, da gente tirar ali os 10% sobre a oferta, a gente dar com generosidade, né? Então, assim, a gente precisa honrar a Deus com os nossos recursos, né? Ser fiel a Deus, né? Reconhecer que tudo que a gente tem, ela vem de Deus, né? A gente é representante dele aqui nessa terra, né? Por isso que a gente precisa honrar o nosso nome, porque por meio da gente fazer isso, né, da gente praticar esse princípio de honra a Deus, né, a gente é obediente, né, com aquilo que ele já nos confiou. Mesmo você fala, é só isso, André, é com pouco mesmo. E aqui eu coloquei para você fugir da avareza, né? Lucas 12, 15, que fala assim: e continuou dizendo a todos: preste atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas, né? Então,
é que tá ligada à ganância que eu falei agorinha, né? A pessoa avarenta, ela é gananciosa, né? Então, assim, pra você não permitir que o desejo de você ter mais dinheiro, né, faça você esquecer do que realmente importa, né? Muitas das vezes a pessoa que quer não pensa, né, no próximo, em ajudar, né? Só quer nela, né, ter mais, mais e mais, e essa pessoa não é infeliz, cara. Eu, assim, acho que a pessoa que não, não é, sei lá, não sabe, não é só o dinheiro que faz a pessoa ser próxima, vai muito mais além, sabe? É muito mais profundo. Acho que não adianta a pessoa ter milhões de coisas e no final morrer sozinha, não ter familiares, sabe? Assim, mas essa é a minha visão, sabe? Pode ser que você tenha outra visão, mas vai muito além, sabe? A sua experiência com Deus, a maturidade. Então, assim, é muito importante a gente prestar atenção nisso, sabe? De não se tornar uma pessoa avarenta, gananciosa, que passa por cima de tudo, de todos. E no dia 18 a gente falou sobre trabalhar com excelência, né? Trabalho com excelência. Eu coloquei Colossenses 3, do 23 a 24, que fala tudo quanto fizerdes, fazei com todo o coração, para o Senhor, né, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor, e é que estáis servindo, né? Não fazer as coisas achando, ai, né, fulano de tal, né, me olhou assim, tá estranho. Então, para esse aqui eu vou fazer de um jeito, para aquele ali eu vou fazer outro. E aí você acaba fazendo acepção de pessoas, né? Então, assim, o tempo todo tá na sua mente que você tá fazendo para Deus, né? Deus é que vai trazer a recompensa para você. Então, faça o seu melhor, né, em tudo, entendendo que o verdadeiro trabalho é para o Senhor, tudo aponta para o reino, né? Lembrando que você é representante dele, né? As suas atitudes vai refletir a ele, né? Igual eu estava falando para vocês lá, da minha reflexão sobre a questão do que significa ser cristão, né? Que é refletir a imagem de Deus por meio das minhas atitudes, das minhas escolhas, né? Principalmente na área financeira, né? Igual eu sou empreendedora, eu preciso, né, prestar o melhor serviço possível com o meu trabalho, né? Seja no digital, seja no físico, né? Então, assim, é trabalhar com excelência. Por mais que a outra pessoa não fez nada para receber isso, mas você não está fazendo para ela, você está fazendo para Deus. Você está sendo exemplo na vida dela, né? Assim, é exemplo para ela. E aqui a gente colocou, seja fiel no pouco, né? Aí foi Lucas 16:10, né? Que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Que eu lembro de uma frase, gente, que do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras da nossa vida, né? Então a importância da gente aprender a ser fiel no pouco. Eu até lembrei que eu tinha falado no vídeo sobre, né, a mesa que eu tinha o sonho de colocar aqui na área. Uma mesa de madeira que tá lá no quintal, inclusive ainda, né? Que eu tô grávida, eu não consigo pegar, porque antes, menina, eu pegava tudo, né? Mas agora eu dependo, né, de outras pessoas. Só que assim, eu também não tomei a iniciativa de ir lá e falar pro meu esposo pegar lá pra mim, né? Mas essa semana eu quero organizar, né? Pra ser fiel um pouco nessas coisas, assim, que eu já tenho, sabe? Eu já percebi que eu melhorei bastante, sabe? Consertei muitas coisas aqui em casa, né? Que eu queria comprar e falando, ai, né? Preciso disso, disso, aquilo, sendo que eu já tinha, só precisava dar alguns ajustes, né? Então, assim, ser fiel, assim, igual eu falei pra vocês, com as coisas que você tem na geladeira, com as verduras, né, com o pouco que Deus já colocou, né, pra você, e eu coloquei aqui, ó, que a fidelidade no pouco prepara você para administrar o muito. Então, tô lá, né, igual falando para vocês sobre a questão dos investimentos, né, colocando na caixinha, mesmo que seja pouquinho, tem mês que é praticamente R$ 10 mesmo, né, para cada. Eu fiz uma pro Caleb, né, e agora veio o novo, vou ter que fazer outra para ele. E uma para mim e pro meu esposo, né? Então, assim, pra gente ver quando vai dar no final do ano. Tem mês que vai ter que colocar, vai conseguir colocar mais, né? Mas tem mês que não vai conseguir colocar tanto assim. Mas se não conseguir, igual eu falei pra vocês, consegue colocar 500? Não. Consegue colocar 200? Não. 300? Não. 100? Não chegou no 100, coloca, não. 50? Não. 10? Ah, só isso? Coloca. Seja fiel no pouco, gente. E no dia 20, eu falei sobre a gente aprender a viver contente, né? Filipenses 4, do 11 ao 13, que fala assim, ó, não estou dizendo isso porque estejam necessitados, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância,
Sei o que é passar necessidade, sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Então a verdadeira satisfação não está no quanto você possui, mas em aprender a viver contente em Deus, né? A viver, aprender a usufruir daquilo que Deus já te deu, né? Eu acho que a pessoa que ela não tem isso, esse princípio, ela sempre está insatisfeita, sempre no próximo passo, né? E aí você pensa, ah, só gente rica que vive assim, né? Que tem dinheiro. Não, gente, como nós mesmos, pobres também, né? Assim, de recurso financeiro falando, também, né? Às vezes você quer alguma coisa, você compra aquela coisa, e aí depois você simplesmente é, esquece daquilo que você queria e já começa outra coisa, não se contenta com aquilo que você recebeu, né? Então, esse cuidado também é muito importante. Gente, meu estômago tá muito ruim. Hoje eu vomitei pela manhã. Gente, essa gestação não tá sendo fácil, igual eu falei, eu tava pensando hoje cedo, né? Não, e agora eu tô aqui, com o estômago rodando, falando em estômago rodando. Né? 9 meses, né? Teve alguns meses, acho que foi só o 7 pro 8 que eu não vomitei, né? No 8 eu voltei a vomitar. Meu Deus. Ai, socorro, Deus. Mas tá chegando a reta final, né, gente? Vale a pena. E no dia 21, né, viva com generosidade, né? Eu coloquei 2 Coríntios 9 do 6 ao 8, que fala assim, ó, lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então eu vejo assim que a gente vive agora no período da graça, né? Então vai muito mais além ali o dízimo ali do 10%, é o quanto Deus coloca no seu coração, na sua condição, no seu contexto, né? Às vezes Deus vai te pedir algo a mais. Eu tava ouvindo a Joyce Meyer esses dias, eu gosto de ouvir ela cedo, né, de manhãzinha, e ela falando, né, que se a gente, na lei, né, já era meio que, era 10%, ela não chegou a falar as porcentagens das ofertas, mas lá eles tinham, né, era tudo organizado na lei. Quando Jesus veio, ele viveu a lei, né, na pele. Então, assim, para a gente viver na graça hoje. Então é muito mais além, né? É o quanto Deus determina no nosso coração, né? E que a gente não fica triste nela falando que Deus pediu para ela dar um vestido novinho que ela nunca tinha usado, tava ainda no plástico, né? Eu pensando, e é desse jeito, né? Assim, acho que agora na graça é muito mais além, né? É uma coisa muito mais profunda, muito mais íntima, é um guiar, ser guiado pelo Espírito Santo é muito maior, né? Então, às vezes, você não vai entender, mas Deus vai falar com você, né? Então, assim, por último, eu coloquei aqui, ó. Não viva apenas para acumular, né? Use o que Deus colocou em suas mãos para abençoar outras vidas. Né? Isso não impede você de você não ter, de você ter ali a sua reserva de emergência para os, né, para uma oportunidade ou para uma emergência que for surgir na sua vida, mas separar também, né, aquela quantia para ajudar, né, as pessoas que vão passar aí na sua caminhada, que vão passar, que estarão passando por necessidade, né, passando por um momento difícil, né? Para a gente ajudar a abrir o coração, né? Ouvir o Espírito Santo, né? E obedecer, que é o mais importante. E muito obrigado, né? Thank you para quem chegou até aqui no final, né? Desse vídeo. Né? Chegamos ao final, né? Dos 21 princípios, né? Que eu escrevi, né? E eu queria muito, né? Não queria que essa experiência terminasse aqui apenas no YouTube, né? Por isso eu organizei, né? Todos os ensinamentos que eu escrevi, a minha experiência, né? Criei o devocional, né? Que é aqui a capa linda para vocês, né? Devocional Sabedoria Financeira, 21 princípios para transformar suas finanças. Nele também a gente vai ter 4 bônus, né? Que a gente vai abordar no próximo vídeo aqui dessa playlist, né? Eu vou fazer no próximo. Agora, depois desse vídeo, eu vou fazer outro falando sobre a minha experiência com Deus em relação a esses dias, né? Quando eu comecei a escrever e organizar, Deus falou, vai ter mais, né? Então, assim, vai ter 4 bônus, né, de devocionais, que eu vou falar no próximo vídeo. Mas o devocional completo, né, já tá, né? Coloquei ontem na Hotmart. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Né? E se você quer continuar, né, nessa jornada de estudar cada princípio,
né, com mais calma, principalmente colocar a palavra de Deus em prática na sua vida financeira, eu te convido a conhecer esse devocional. Ele é online, né, um arquivo ainda é online, mas eu quero já também, não sei se vai ser por agora, que eu vou ter um parto, né, gente? Ter ele físico também, que eu acho muito importante, né? E assim, é um preço muito acessível mesmo, é só para me ajudar aqui no meu ministério, né? De estar mantendo esse canal, né? Então, assim, não é apenas sobre aprender a cuidar, né, melhor do seu dinheiro, mas sobre você aprender a ser um bom mordomo ou uma boa mordoma, né? Fiel daquilo que Deus, né, já colocou em suas mãos, né? Então, o link vai ficar aqui embaixo na descrição. Eu espero muito você lá, né? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? E até um abraço, né? E até o próximo vídeo.